Olá pessoal, bom dia. O tema do vídeo de hoje vai ser geocentrismo versus heliocentrismo e modernamente o acentrismo. O geocentrismo foi o modelo cosmológico mais antigo, ele vigorava desde a antiguidade grega. Um dos seus primeiros defensores foi o filósofo grego Aristóteles, mas o aquele que formulou assim o primeiro modelo geocêntrico que foi razoavelmente bem aceito foi o astrônomo grego Cláudio Ptolomeu. No sistema do Ptolomeu, a Terra era o centro imóvel do universo e todos os planetas do sistema Terra, né? E as estrelas que existem no firmamento rotacionariam ao redor da Terra. Segundo o sistema do Ptolomeu, a ordem de distância dos astros para a Terra seria o seguinte: a Terra no centro, né, a deusa primordial, a Lua, que seria a irmã gêmea do deus Hélio, Sol, ficaria imediatamente após a Terra. Mercúrio então viria em sequência, depois viria Vênus, depois viria Marte, depois Júpiter e depois Saturno. Desculpa aí, pessoal, porque o Sol viria antes de Vênus nesse modelo, na verdade. E esse modelo ele usou deferentes e ele foi até relativamente bem aceito até o século XV e XVI depois de Cristo, que foi quando Nicolau Copérnico ele então desenvolveu o seu modelo heliocêntrico, no qual o Sol seria o centro do sistema, centro imóvel do sistema, e a Terra e todos os outros astros que compõem o sistema estariam rotacionando ao redor do Sol. Porém, o que ninguém menciona quando levanta-se o debate entre geocentrismo versus heliocentrismo, ou o que quase ninguém menciona, é o modelo geocêntrico modificado do Tycho Brahe, que era um astrônomo italiano. O Tycho Brahe, segundo as observações astronômicas que ele usou e que inclusive foram roubadas pelo Kepler, que muito possivelmente assassinou Tycho Brahe envenenado só para ter acesso aos dados dele, o modelo dele era diferente. No modelo do Ptolomeu, todos os astros, inclusive rotacionariam ao redor da Terra nessa ordem aqui descrita aqui. Na Terra, a Lua, Mercúrio, o Sol, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Mas segundo o modelo do Tycho Brahe, não seria assim. No modelo geocêntrico tychoniano, a Terra seria o centro imóvel do universo, o Sol e a Lua rotacionariam ao redor e transladariam ao redor dessa Terra imóvel, e os outros astros do sistema solar, o suposto sistema solar, né, porque a verdade é que o modelo correto é o geocentrismo, então os outros astros, os planetas, eles rotacionariam por sua vez ao redor do Sol. Ou seja, no modelo Tycho Brahe é Sol e Lua ao redor da Terra, planetas ao redor do Sol e estrelas fixas ao redor da Terra. Principalmente no século XIX e século XX foram feitos muitos experimentos para tentar corroborar a hipótese heliocêntrica, primeiramente desenvolvida pelo Copérnico e depois melhorada pelo Kepler e pelo Newton através da sua lei de constante da gravitação universal. As órbitas elípticas dos planetas descritas no modelo do Kepler, elas são baseadas, tá certo, nessa lei da gravitação universal do Newton. Fizeram então no século XIX e XX vários experimentos para tentar comprovar o modelo heliocêntrico.
O mais famoso de todos esses experimentos foi o experimento do Michelson Morley, em que eles criaram um interferômetro com dois espelhos em dois braços distintos, sendo que em um desses braços a luz seria emitido um feixe de laser na direção da rotação da Terra e no outro braço seria emitido um feixe laser que estaria contra a rotação da Terra. O esperado nesse experimento é que o feixe de luz que estaria a favor da rotação da Terra, ele iria demorar mais tempo para atingir o espelho do que o feixe de luz que estaria contra a rotação da Terra. Isso é o que seria de se esperar, de acordo até com as leis da mecânica descritas pelo Newton. Tá certo? Só que o que se observou nesse experimento foi que tanto o feixe emitido na direção da rotação da Terra quanto o feixe emitido na direção contrária da rotação da Terra chegaram no espelho ao mesmo tempo. Ou seja, isso aí era um grande problema para a teoria heliocêntrica. Por quê? Porque se caso realmente os feixes de luz emitidos em direções contrárias, um em contrária e outro a favor da rotação da Terra, chegaram no mesmo momento, é porque a Terra não se move. Essa seria a explicação lógica. Porém, o que aconteceu foi o seguinte: inventaram um construto teorético matemático chamado contração de Fitzgerald-Lorentz, segundo a qual as pernas do aparato teriam encurtado. Essa seria a explicação, então, do porquê que a luz chegou ao mesmo tempo, tanto na direção contrária quanto na direção da rotação, da suposta rotação da Terra. Mas depois desse experimento, foi realizado também o experimento Michelson-Gale com um aparato bastante similar, interferômetro com duas pernas, né, e um espelho e lasers sendo emitidos tanto na direção da suposta rotação da Terra quanto na direção contrária. E o que se detectou nesse experimento é o seguinte: se detectou um movimento de 2% da suposta rotação da Terra, mas que na verdade é devido à rotação do éter ao redor da Terra e não da Terra, que é imóvel, tá certo? Comprovando assim a existência do éter e contendo pontos para o geocentrismo. Porém, mais uma vez, assim como o experimento do Michelson-Morley, a contração de Fitzgerald-Lorentz foi evocada para explicar aqui, né, esse movimento de 2%. Depois teve o experimento do Sagnac, em que ele realizou o experimento numa mesa com dois espelhos em direções contrárias, fez uma rotação dessa mesa e a luz percorreria direções opostas ao redor dessa mesa entre os espelhos que estariam nesses cantos opostos da mesa. Ele detectou o movimento da mesa através do movimento das franjas de interferência no alvo onde foram recombinados, né? Que no caso, isso provou que existe sim um éter e que a luz tem que passar através desse éter. Isso destruiu completamente a teoria da relatividade. Porém, ainda assim, os defensores dessa teoria pseudocientífica afirmam que esse experimento do Sagnac está plenamente de acordo com a teoria da relatividade. Para você ver como é que quando a pessoa é negacionista, ela tem que ir ao último extremo, né? Porém, tem um experimento realizado pelo astrônomo inglês, o George Biddell Airy, que foi um experimento no qual ele foi denominado a falha de Airy, em que ele preenchia um telescópio com água, que esse aí não tem contração de Fitzgerald-Lorentz que salva. Sabe por quê? Porque no caso aqui, ele estaria preenchendo com água a câmera de um telescópio, e essa água, como a gente sabe, como ela é mais densa do que o ar, que é o meio através do qual a luz vai estar entrando no telescópio, ela vai causar uma desaceleração,
tá certo? Desse feixe de luz no telescópio, e essa desaceleração, essa desaceleração provocada pela água, ela vai fazer com que, caso a Terra se movesse e as estrelas estivessem paradas, ela faria com que o telescópio tivesse que ser inclinado adicionalmente para que essa luz pudesse entrar, já que a Terra estaria se movendo, então a luz estaria entrando num ângulo diferente com o passar de cada segundo. Então, com a desaceleração sofrida pela água, a inclinação adicional teria que ser feita, ou então essa luz não conseguiria atingir a lente do telescópio. Porém, o que se constatou foi justamente o contrário. Ou seja, mostrou que a luz das estrelas já estava entrando no ângulo correto e não foi necessário nenhuma inclinação adicional para compensar pela refração que a água estaria causando. Esse experimento assim matou completamente a hipótese heliocêntrica e demonstrou de forma cabal e incontestável que eram as estrelas que se moviam em relação à Terra estacionária. Por hoje é só, pessoal.